oportunidade que Deus nos concede. Na realidade, meus irmãos, nós havíamos convidado o pregador para estar aqui hoje ensinando a palavra, mas 2 dias atrás ele cancelou devido a uma convocação da sua igreja, do seu pastor. Ele teve que estar lá hoje. E é compreensível, amém, meus irmãos? Então nós vamos falar da palavra, dizer aos irmãos que sempre é um momento que o nosso coração ele se alegra, mas ele acelera um pouco mais, sim ou não, irmãos? Na semana passada eu fiz um exame, na realidade eu fiz 2 exames no coração, e o médico ele colocou uma câmera no meu coração, colocou uma escuta, olhou e ele disse assim: o seu coração está bom. Não dá para aguentar mais um pouco, amém, meus irmãos? Às vezes as pessoas olham para nós e percebem que somos pastores. Glória a Deus. As pessoas nos julgam por ser pastor e criam na mente assim uma facilidade. O pastor vai pregar, é fácil o pastor pregar. Irmãos, para quem tem temor no coração, não é fácil pregar. Amém? Para quem respeita o público, não é fácil pregar. Para quem não está atrás de status, não é fácil pregar. Para quem tem responsabilidade com a Bíblia, não é fácil pregar. Amém, irmãos? Para quem tem compromisso com Deus e com a palavra dele, não é fácil pregar. Amém? Mas para quem é artista, se oferece até para pregar. Amém? Mas vamos meditar na palavra, irmãos. Já tem alguns meses e eu tenho pensado em uma palavra já há alguns meses. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos de número 24. Salmos de número 24. Salmos de número 24. Nós faremos uso de todos os versos, do verso 1 ao 10. Acredito que seria interessante a igreja ler todos juntos. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos,
Nós temos aqui a palavra de Deus e este Salmos, ele faz parte de uma trilogia dando continuação aos Salmos 22, porque o Salmos 22 fala do sofrimento do Messias. É um Salmos messiânico. Se você estudar e ler os Salmos 22, você vai perceber que há uma revelação falando de Cristo e o sofrimento ao qual ele iria passar. Depois nós temos os Salmos de número 23. Os Salmos de número 23 também é um salmo da revelação de Cristo, mostrando Cristo como um bom pastor, a excelência do pastorado divino. E aí nós chegamos nos Salmos de número 24. Os irmãos que ouvem diz amém? Amém. Estes Salmos de número 24, ele foi elaborado, escrito para ser entoado no dia em que a Arca da Aliança retornasse para a sua cidade natal, que era Jerusalém. Então, estes salmos, ele foi cantado, ele foi expressado no dia em que Davi teve uma atitude nobre e corajosa de trazer de volta a Arca da Aliança, lá no capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel. Nós temos este relato bíblico que quando Davi ele reúne o povo e ele vai atrás da Arca da Aliança. É óbvio que houve aquele episódio de que Deus matou Uzá quando essa arca saía da casa de Abinadab, porque não houve ali uma organização sacerdotal da forma que a lei do Senhor regia. Depois Davi deixou a arca na casa de Obed-edom e ele seguiu a cartilha e foi atrás da arca, agora sim com sacerdotes, agora sim carregando a arca no ombro, oferecendo sacrifícios a Deus. E eles foram carregando aquela arca. E estes salmos, ele foi cantado justamente neste episódio do retorno da arca, que representava a presença de Deus. Neste louvor, neste cântico, que esse salmo é um cântico, ele se inicia mostrando que Deus, ele governa. Os Salmos inicia dizendo que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quando o escritor ele profere este verso, ele está dizendo que o Senhor
ele tem um governo, tanto no céu, como na terra. Ele está dizendo que a terra também pertence a ele. É ele que manda. É ele que coloca governo e tira governo. E às vezes o governo da terra parece estar instável, mas o governo do céu é um governo que não tem crise. É um governo poderoso. É por isso que no capítulo 6 do profeta Isaías, ele tem aquela poderosa visão. No versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, toda a casa. Porque Deus está se revelando a Isaías desta forma. Porque no ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo: talvez vocês aí na terra estão com medo, porque vocês estão sem um rei, mas o meu trono, eu continuo assentado. O meu trono continua intacto. Meu trono, eu continuo governando. Vocês perderam o rei Uzias, mas o rei do céu está sentado no trono. Então, eu entendo que neste início destes salmos, o salmista está convidando o povo a, primeiramente, depender do governo do céu. Primeiramente, depender do trono do céu. E só é governado pelo céu aqueles que conhecem o senhorio de Deus. É só governado pelo céu aqueles que reconhecem A beleza de Deus, aqueles que reconhecem o poderio de Deus, aqueles que reconhecem a presciência de Deus, aqueles que reconhecem a sapiência de Deus, aqueles que reconhecem a onisciência de Deus, aqueles que reconhecem a onipotência de Deus, aqueles que reconhecem a onipresença de Deus, aqueles que reconhecem o governo eterno de Deus. Não é errado você respeitar o governo da terra, mas você precisa se alinhar com o governo do céu. Ele está dizendo ao povo de Israel, juntamente com o seu rei Davi: nós precisamos submeter ao governo de Davi, mas mais ainda ao governo de Deus. Porque o próprio rei Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele disse: eu não vou no meu nome, eu não vou no nome de Saul, eu vou no nome do Senhor. É no nome do Senhor. Ele está dizendo: a minha força é pequena, mas a força do meu Deus é grande. Meu governo, ele é simples, mas eu estou submetido a um governo poderoso. Então,
Queridos, nós precisamos submetermos ao governo de Deus, porque a terra e a sua plenitude pertence a Ele. O mundo está correndo um grande risco de acontecer uma terceira guerra mundial. Estamos vivendo um tempo de instabilidade mundial. Há uma incerteza na economia mundial, não é só no Brasil. Há uma incerteza no mundo empresarial. Há uma confusão no mundo político. Mas a igreja do Senhor, como nós devemos se comportar nesse momento de embaraço político, econômico, mundial? Nós devemos submeter ao governo de Deus e entender: o Deus que eu sirvo, Ele manda no céu, Ele manda na terra, e Ele é respeitado no inferno. Eu preciso entender que se a terra pertence ao Senhor, a minha casa, a minha família, a minha vida, a igreja que eu sirvo, ela deve estar nas palmas da mão de Deus. É Ele que cuida, é Ele que sustenta, é Ele que alimenta, é Ele que livra, é Ele que supre, é Ele que dá livramento. Ah, queridos, não tenha medo do que está acontecendo no mundo. Não deixe que nada roube o seu sono. Não deixe que nada gere uma crise de ansiedade na tua alma, porque a tua vida está nas mãos de Deus. O salmo está começando dizendo: a terra e toda a plenitude pertence a Deus, pertence a Deus. O homem está embaraçado, os governos estão confusos, os reis estão perdidos, mas o Deus dessa igreja está no trono, está no trono, está no trono, está no trono, está no trono. O trono dele está intacto, o trono dele está perfeito, o trono dele não perdeu o controle, o trono dele não perdeu a rédea, o trono dele não perdeu a visão, o trono dele não perdeu o poderio. Nós estamos submetidos ao governo do céu. Não tenha medo, porque Deus cuidará de vós. Vou falar de novo: não tenha medo, porque Deus cuidará de vós. Cuidará de vós. Então, ele mostra o governo de Deus, mas depois ele faz uma pergunta, porque eu entendo que não é só conhecer e saber que tem um Deus que manda no céu e na terra. Eu preciso me conectar com esse Deus. E aí ele faz uma pergunta, e a pergunta é essa: quem subirá ao monte do Senhor? O verso 3 ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Há uma pergunta aqui: quem subirá? Quem subirá? Porque subir, irmãos, não é tão fácil assim.
descer uma escada, você desce até correndo. Mas subir uma escada, se for em um prédio, você pensa umas 4, 5 vezes. É melhor pegar o elevador. Há um esforço para subir. Há uma determinação para subir. Os turistas, quando eles vão para Israel, eles gastam de 5 horas para subir ao Monte Sinai. 5 horas para subir um monte. Então, percebam que há um grande esforço para subir um monte. Mas quando a pergunta surge, quem subirá? Ele está dizendo o seguinte: quem é que tem conexão? Quem tem coragem de se conectar com Deus? Quem tem coragem de subir ao monte, de elevar o seu nível, de ter uma aproximação com Ele. Por quê? Porque o monte é o lugar da conexão com Deus. O monte é o lugar da revelação. O monte é o lugar da visitação do céu. Moisés subiu ao monte e recebeu as revelações da lei. Elias subiu ao monte e ele conheceu o Deus do fogo. Jesus subiu ao monte para orar, mas lá do monte ele pregava também. Veja que o monte é o lugar da conexão, porque você sobe. E isso é tão forte, queridos, que os pagãos, os idólatras, eles começaram a corromper os montes, e eles começaram a levar os seus ídolos para os montes. Que um dia o salmista estava orando nos Salmos de número 121. Ele disse: elevo os meus olhos para os montes. Aí ele diz: de onde me virá o socorro? Ele olhou para os montes. Por que ele fez essa pergunta? De onde me virá o socorro? Por quê? Porque os ídolos já estavam nos montes. Os pagãos já ocuparam muitos montes, porque em Jerusalém é cercada de montes. O Salmos 126 ou 125 relata isso. É cercado de montes. Então ele observou que havia um idólatra lá, invocando seu Deus, seu ídolo, seu poste ídolo lá no monte. Ele viu alguém invocando seu Deus lá. Ele viu outro invocando do lado direito, do lado esquerdo, e ele diz: de onde me virá o socorro? Aí de repente a voz brada: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas não houve aqui um descarte do monte, porque lá na frente vocês vão observar que Jesus, ele subiu ao monte. Então percebam que existe um lugar de relacionamento, e o Senhor está aguardando a gente chegar nesse lugar de relacionamento, da gente subir, da gente acessar este lugar. Quem subirá ao Monte Santo? Quem vai entrar no lugar santo? Quem vai subir? E agora eu estou dizendo para vocês, no campo espiritual, quem nessa noite vai subir? Quem nessa noite vai conseguir essa conexão? Quem nessa noite vai entrar neste lugar santo?
Quem vai conseguir? Com distrações, às vezes com pessoas que não vêm com propósito de cultuar, às vezes entre uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, às vezes com o incômodo do espaço, do calor, mas mediante toda a circunstância e situação desta noite, a pergunta é essa: quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte? Quem? Quem vai conseguir romper essa barreira? Quem vai conseguir romper essa bolha? Quem vai conseguir acessar essa dimensão espiritual? Quem vai conseguir atrair uma atmosfera profética? Quem? Quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte? Quem vai entrar no lugar santo? Quem? Parece que é uma pergunta para quem tem coragem. Parece que é uma pergunta para selecionar os corajosos e os covardes. Parece uma pergunta com a peneira. É tipo assim: vamos passar a peneira para descobrir quem vai subir ao monte. Vamos passar uma peneira para descobrir quem vai sentir a glória. Quem? Quem? Porque essa indagação demonstra que não são todos. Já viu um patrão que ele entra ali na empresa, tem vários funcionários, e aí ele pergunta: quem é que pode fazer esse serviço aqui para mim? Às vezes é um serviço complicado. Um ou outro habilita-se em fazer. Então essa fala está dizendo: quem é que está preparado? Ou quem já se preparou? Quem já se habilitou? Quem é que já chegou aqui com essa intenção? Eu vou subir ao monte. Quem é que já chegou aqui com este propósito? Eu vou subir ao monte. Quem é que já chegou? Não, você não vem para conversar. Você não vem para observar. Você não vem para papear. Você não vem para namorar. Você não vem para fofocar. Tem um propósito além, acima. Tem um propósito celestial. Tem um propósito espiritual. E aí você chega aqui. Aí surge essa indagação: quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte? Cadê os que estão habilitados? Se não está habilitado, perdeu tempo. Se não se preparou, perdeu tempo. Se não está habilitado, é viagem perdida. Mas se preparou, pode subir. Talvez alguém bateu no peito e pensou: eu vou subir, eu vou conseguir subir. Mas aí o verso 4, ele mostra os critérios para subir ao monte e entrar no lugar santo. E ele mostra pelo menos 4 critérios. Primeiro, ele diz: aquele que é limpo de mão. Se tem mão corrompida, não entra.
mão que é utilizada para praticar o mal não entra. Mão que rouba não entra. Mão que agride não entra. Mão que curte nas redes sociais o que é profano não entra. Mãos que acessam o que não é para ser acessado não entra. Ele está dizendo, tem que ter mão limpa. Aquele que é limpo de mão. Aquele que é limpo de mão. Por quê? Porque, queridos, as mãos têm um significado fortíssimo na Bíblia. As mãos falam de autoridade. A Bíblia mostra a importância das mãos. A Bíblia fala de orar em posição de mãos. A Bíblia fala de levantar as mãos sem ira e sem contenda. A Bíblia mostra que quando Moisés estava na guerra contra os amalequitas, quando ele abaixava as mãos, o inimigo prevalecia. Mas quando ele levantava as mãos, o inimigo recuava. Um dia ele estava lá com as mãos já querendo abaixar, as mãos cansadas. Chegou Arão e um segurou de um lado, outro segurou de outro. Fala, não, é mão levantada. Por que mão levantada? Mão levantada é sinal de vitória. Mão levantada o inimigo recua. Mão levantada o diabo não pode tocar. É com as mãos que nós consagramos novos obreiros. É com as mãos que nós desatamos vidas. Uma imposição de mão, uma oração profética, você muda a história de alguém. Mas a mão tem que estar limpa. Quando Davi ele quis construir o templo, irmãos, teve todo o projeto lindo. E ele queria construir o templo, o Senhor não aprovou. Por quê? Por causa das mãos, que havia derramado muito sangue. Não, você não vai fazer. O projeto é bom, mas a mão está suja. Tem gente assim, com muitos projetos bons, mas como é que está a mão? Tem que ter mão limpa para acessar o monte, para acessar o lugar santo. Tem que estar com as mãos limpas. É com as mãos que nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Eu me recordo, eu estava num culto em uma das nossas igrejas, e era aniversário do líder da igreja, e nós pregamos ali uma palavra, e eu disse, se tinha alguém ali que queria aceitar Jesus, foi algumas pessoas na frente, e eu percebia, irmãos, que era um culto de festividade, e eu não queria ali movimentar, fazer nenhum movimento, para que o inimigo não viesse manifestar em ninguém. E eu percebi que tinha pessoas oprimidas ali. Mas sem querer eu fiz um gesto com a mão assim. Na hora que eu fiz assim, o diabo pegou uma mulher. Falei, meu Deus, vai estragar o culto agora, Jesus. E era uma festa. E ela começou a querer quebrar toda a igreja. Falei, mas por que eu fui levantar a mão? Porque a gente tem um mistério assim, sabe, irmão? Com a mão, eu fiz assim, na hora que eu fiz assim, eu olhei para ela, fiz assim com a mão, o diabo pegou ela. Porque há uma unção nas mãos. Há uma unção. Tem gente que não gosta de levantar a mão para dar glória. Tem gente que não gosta de pegar na mão para dar paz do Senhor. Tem gente que não gosta, porque às vezes a mão está suja, não está mirrada, não gosta de ofertar, não gosta de fazer nada na obra de Deus. Mas ainda tem crente com a mão limpa e com a mão ungida. Porque Deus só unge mão limpa. Primeiro ele tem que estar limpa, depois vem com a unção. Primeiro com a limpeza, depois vem com a unção. Você limpa a mão e Deus derrama unção. Deus derrama unção. Deus derrama unção. Com essas mãos aqui, meus queridos, você desfaz obras malignas, obras diabólicas, irmãos, obras malignas. Eu estava orando no monte outro dia, estava eu mais 2 pastores orando, e de repente, irmãos, surgiu ali no monte uma serpente. Isso não foi visão, isso foi real. Uma cobra coral, aquela vermelha, e ela veio, ela deu um bote para cima de nós.
nós pulamos para trás e começamos a repreender. E quando nós fomos observar, havia uma obra maligna, da onde aquela cobra saiu. E eu peguei e coloquei as mãos ali, havia um nome de um casal naquela obra maligna, para ser destruída uma família. Mas eu fui com a mão ungida, peguei e nós quebramos aquilo no nome de Jesus. Enquanto o diabo está com a pata suja dele, querendo tocar na tua família, tocar na tua saúde, tocar na igreja, Deus está com as mãos poderosas sobre esta igreja, ungindo as tuas mãos. Levanta a mão, quem quer ser ungido com as mãos, o Senhor vai usar a tua mão para expulsar demônios, o Senhor vai usar a tua mão para curar enfermos, o Senhor vai usar a tua mão para desatar a vida. Recebe unção nas mãos, porque Deus está nesta noite ungindo as tuas mãos para um propósito. Há uma fúria do capeta, irmãos. Há uma fúria do diabo. Há uma fúria muito grande. Há uma fúria muito grande. Percebam que quando o apóstolo Paulo estava na ilha de Malta, em Atos capítulo 28, preste atenção aqui, vai ser só Bíblia, não se preocupe. E os bárbaros haviam recebido aqueles prisioneiros daquele naufrágio, onde Paulo estava a caminho da Itália, mas eles ficaram ancorados ali, ficaram hospedados ali. E eles fizeram uma grande fogueira. E Paulo, um homem inteligente, um homem que servia, foi atrás de lenha, de gravetos. E ele foi para a fogueira não apagar, porque era um tempo de inverno, frio, chuva. E Paulo abasteceu a fogueira com lenha. E quando ele jogou aquelas lenhas, aqueles gravetos, a Bíblia diz que uma serpente, ela foi picar a mão de Paulo. Ela mordeu aqui a mão de Paulo. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz que Paulo pegou ela, irmão, chacoalhou assim, tacou ela no fogo. Alguém olhou e disse assim: a justiça, está assim escrito, a justiça não deixa este homem viver. Por que alguém disse isso? A justiça não deixa esse homem viver, porque a justiça era o nome da serpente. A justiça era a deusa serpente daquela ilha. Aí ela foi tentar atrapalhar o trabalho de Paulo, mas ela foi queimada no fogo. Meu irmão, você não pode perder tempo com serpente. Pega a serpente e taca ela no fogo. Não bata a boca com serpente. Não fica com disse-me-disse com serpente. Não fica com indiretinha na internet com serpente. Não fica batendo boca no WhatsApp com serpente. Pega ela e taca na fogueira essa noite. Ela vai morrer queimada. Paulo não perdeu tempo. Alguém esperou Paulo inchar. Alguém esperou Paulo morrer. Alguém esperou Paulo desmaiar. Mas Paulo não sentiu nada. Paulo não sentiu nada. Por quê? Porque Deus estava livrando as mãos de Paulo. Ela atacou as mãos porque Paulo trabalhava. A serpente não ataca crente preguiçoso. A serpente não ataca crente desmantelado. A serpente não ataca crente que vive em pecado. Agora você que faz a obra, você que ora, você que tem seriedade no reino, é por isso desses ataques. Mas nessa noite a serpente pode até chegar perto, mas ela não te mata, porque tem uma fogueira aqui do céu. É levante de tudo que é lado, é serpente de tudo que é lado, mas você vai queimar ela no fogo. No fogo. Vai queimar no fogo. Segundo critério, ele diz, tem que ser puro de coração. Primeiro, mão limpa. Segundo, puro. Puro do que, irmãos?
interessante essa palavra pureza, que ela vem do latim. É a palavra puritas ou puritia, que ela denota um significado profundo, que é puro. A raiz dela, de puro, carregava um sentido de ser limpo, ser sem mistura, sem casto. Coração puro é um coração sem mistura, coração limpo. Como é que está seu coração aí? Hã? A mão tem que estar limpa, o coração tem que estar puro. Ele está dizendo, quer entrar, quer subir? Os critérios são esses. Mão limpa. Segundo, coração puro. Coração purificado, coração sem mistura. Essa bagunça, irmão, nos corações de algum. Não, tem um pouquinho de Deus, tem um pouquinho do diabo, tem um pouquinho de pecado, tem um pouquinho de ira, tem um pouquinho de vingança, tem um pouquinho de prazer. Que é isso? Que bagunça é essa? Limpa esse coração essa noite. Faz uma faxina, tu vai tomar ceia. Santa Ceia não é piquenique. Santa Ceia não é pizza. Santa Ceia não é Big Mac. Santa Ceia é o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. Tem que limpar o coração. Não adianta andar com a roupa limpa e o coração sujo. Não adianta ter o nome limpo no Serasa e o coração sujo. Não adianta, irmãos, ter uma cara limpa e o coração sujo. Não adianta ter um dente limpo e o coração sujo. Não adianta ser limpo por fora, mas sujo por dentro. Tem que limpar o coração para acessar o lugar santo. Vida interior. Limpeza interior. Coração limpo. Terceiro critério. Ele diz: aquele que não entrega a sua alma ao que, irmãos? A vaidade. Alma vaidosa. Alma vaidosa. Limpo de mão, puro de coração. E não pode ter uma alma vaidosa. Eu acho interessante a palavra vaidade. Na Bíblia espanhola de Cassiodoro de Reina, a expressão em espanhol se diz vanidade, que se refere a coisas vãs, coisas inúteis, fúteis. A pior vaidade que existe é a vaidade da alma. Uma pessoa vaidosa da alma pratica absurdos. Uma pessoa com a alma vaidosa tem um espírito de competição. Está toda hora competindo com alguém, porque a vaidade é tanta que está acima de todos. É a vaidade da alma. A vaidade da alma. Uma pessoa que tem uma alma vaidosa, ela coloca na mente que tem inimigos imaginários. Por quê? Fulano é meu inimigo, ciclano é meu inimigo. Por quê? Porque na mente dessa pessoa, ela é uma estrela de Hollywood. Então, se é uma estrela de Hollywood, tem inimigos. Mas não tem negócio de estrela, isso é vaidade da alma. É uma alma que pensa que é alguma coisa, mas não é nada. Não é nada, porque quem é, quem faz, quem manda é Ele, é Deus. A minha alma tem que submeter a Ele. Então, uma alma vaidosa. Uma alma vaidosa acha defeito em tudo e em todos. Já percebeu, já conheceu gente assim? Ninguém presta, ninguém prega bem, ninguém canta bem, igreja nenhuma é boa.
Ninguém toca bem, a irmã cantou ali, mas desafinou. Sempre está procurando defeito. E é chato conversar com gente assim, irmãos, porque você sai pesado, você perde a graça. Se você participa de um culto bom, você vai conversar com uma pessoa vaidosa da alma, ela vai estragar o seu culto. Ela vai fazer você perder a essência, a unção, porque vê defeito em tudo e em todos. É a característica de uma alma vaidosa. A alma vaidosa se sente espiritual demais, acima de todo mundo. É o santo do santo, acima de todo. Acha que é mais correto, que entende mais, se sente o mais espiritual, a mulher mais espiritual da igreja. E os demais, não, é tudo pecador, não ora o tanto que eu oro, não consagro o tanto que eu consagro. Alma vaidosa. A alma vaidosa não consegue subir ao monte do Senhor. A alma vaidosa não consegue entrar no lugar santo. A alma vaidosa não consegue ter uma conexão plena com os céus. Essa alma tem que se humilhar nessa noite. É mão limpa, é coração puro e é alma humilhada. Tem que se humilhar, tem que se humilhar, tem que se humilhar para acessar o santo do santo. É por isso que tem muita gente que não consegue sentir nada, não recebe nada e é tão vaidoso, tão vaidosa, que ainda fica criticando e dizendo: a culpa é da igreja, a culpa é do pastor que não pregou com unção hoje, a culpa é dos irmãos que não louvaram na unção, na graça, a culpa é tua. Com essa alma cheia de soberba, com essa alma elevada, mas nessa noite pega essa alma, humilha ela, humilha, desce para subir, desce para sentir, desce para receber. Humilha esta alma. Quarto critério, ele diz: aquele que jura de uma forma enganosa. Juramento enganoso. E a palavra juramento aqui significa fazer uma promessa. Fazer uma promessa. Você conhece pessoas assim, que toda hora promete que vai mudar? Quem conhece gente assim diz amém? Amém. Eu vou mudar. Quando chega o final do ano, faz um monte de promessas. Ano que vem você vai ver. Primeira coisa que começa, vou fazer uma dieta. É a primeira da lista. Janeiro eu entro na dieta. Então veja bem, promessas enganosas, juramentos enganosos. Vou mudar, vou melhorar. A partir de agora, a partir dessa palavra, desse culto, eu vou me tornar um verdadeiro crente, eu vou me tornar um verdadeiro cristão, eu vou largar essa vida de pecado. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Deus está cansado das tuas falsas promessas. Deus está cansado dessas mentiras disfarçadas de promessas. É tanta gente querendo acessar o lugar santo. É tanta gente, irmãos, querendo entrar, subir no monte, mas fica fazendo promessas falsas. Fica dizendo: eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou consagrar. Melhora um dia, melhora uma semana, outra semana está lá de novo. Está lá aprontando, está lá fazendo e acontecendo. Aí quando chega numa reunião como essa, quer sentir Deus, quer receber Deus, quer falar em línguas, quer ser batizado no Espírito Santo, quer sapatear, não vai sentir nada, não vai receber nada, porque fica fazendo promessas falsas, porque não muda, fica vivendo uma vida emocional, é só um momento emocional. O pastor pregou, eu estou sentindo agora, mas sai dessas portas, continua a vida de safadeza, continua a vida de mentira, continua a vida profana, continua a vida de fornicação, continua a vida de prostituição, continua a vida de enganando o povo, mas nessa noite só vai subir no Monte Santo aqueles que são limpos de mão, puros de coração, alma humilhada, não há julgamentos falsos.
sincero diante de Deus, rapaz. Seja sincero diante de Deus. Se tu não tem força, chega diante de Deus. Fala: Deus, eu não tenho força, mas eu não quero fazer um falso juramento aqui. Eu não quero dizer que eu vou parar sendo que eu não consigo. Eu quero pedir a tua ajuda. Uma irmã do Coque. Para quem é essa geração aqui, talvez não conheça as irmãs do Coque, mas é da nossa época lá de 90, 80. As irmãs do Coque eram as irmãs que oravam 3, 4 horas por dia. E as irmãs do Coque, um dia eu estava em Minas e eu conheci uma irmã do Coque. E essa irmã, ela estava dentro do ônibus. E tinha uma mulher no ônibus que tinha aceitado Jesus. Essa mulher tinha vindo do mundo do crime, do tráfico. E essa mulher estava toda cheia de tatuagem nos braços. E essa irmã foi tomada dentro do ônibus. Colocou a mão no ombro dessa mulher e começou a profetizar dentro do ônibus. E falou coisas extraordinárias. E disse assim: para saber que eu sou Deus, eu removo suas tatuagens. Aquela mulher começou a chorar e pingar lágrimas nos braços. As tatuagens começaram a ser removidas. Começaram a sair. Eu estou dizendo para você que Deus é poderoso para mudar a tua história. Quando você se chegar diante dele com sinceridade, quando você se jogar nos pés dele e falar: Senhor, eu não tenho mais força, mas eu quero mudar de verdade, me ajuda, eu não quero ser um crente capa, eu não quero ser um falso crente, eu não quero ser um falso profeta, eu não quero ser um falso obreiro, eu não quero ser um mentiroso, eu quero ser um crente cheio da presença. Você não sabe o que Deus pode fazer com você ainda nessa noite aqui nesse lugar. Ah, eu estou sentindo ele na casa. 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 O diabo achou que você não ia conseguir sentir nada. Mas o Senhor vai quebrar essa barreira. O Senhor vai quebrar esse bloqueio. Levante a tua mão direita para o céu agora e peça ajuda dele. Fala: Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Vai, fecha os teus olhos e ore. Fecha os teus olhos e peça socorro. Peça socorro para o céu. O céu vai socorrer alguém. O céu vai visitar alguém. O céu vai libertar alguém. O céu vai remover um pecado da vida de alguém. Ore mais um pouco, feche os teus olhos e ore mais um pouco. Ore mais um pouco, clame pela misericórdia, clame pelo perdão, clame pela ajuda do Espírito Santo. Para de viver uma vida falsa. Para de andar com esse coração podre, com essa mão suja. Para. Há uma oportunidade de Deus aqui essa noite. Clame, clame, clame pelo céu.
Ele te dá o acesso ao Monte Santo. Ele te dá o acesso ao lugar santo. E aí ele diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Ele está dizendo: se você acessar o lugar, você vai receber duas coisas. Está no verso 5. Ele está dizendo: você vai receber a bênção e a justiça. Bênção e justiça. Você não está entendendo? Quem conseguir subir nessa noite vai receber duas coisas: bênção e justiça. Bênção e justiça. Bênção e justiça. Bênção é presente de Deus. E justiça é a retidão de Deus. É a justiça de Deus para aqueles que estão sendo injustiçados. É Deus dizendo: eu vou fazer justiça em própria vida. Eu vou te honrar. Você que foi injustiçado, você que foi decepcionado, você que foi traído, eu vou derramar justiça sobre a tua vida. Quem subir ao monte, depois dos 4 critérios, depois que recebeu esses dois elementos, que é a bênção e a justiça, aí o cântico se torna algo muito profundo, porque o compositor, ele olha para a multidão e ele descobre qual é a geração que está ali carregando a arca de Deus, a presença de Deus. Qual é a geração? Eu quero que coloque no telão Salmos 24 e o verso 6. Coloca no telão Salmos 24 e o verso 6. Veja, depois de tudo isso, ele se alegra e ele olha para aquele povo todo com Davi bailando, dançando com a arca. E ele olha para aquele povo alegre, carregando a presença, aquele povo que conseguiu subir a monte, aquele povo que está debaixo da bênção e da justiça de Deus. Ele olha para aquele povo e diz: esta é a geração daqueles que buscam, mas daqueles que buscam a tua face, Deus. Esta é a geração. Que geração? É a geração que nasceu do monte, é a geração que subiu, é a geração que está sentindo a presença. Esta geração é a geração que não se corrompeu, é a geração que não aceita o culto de baixo nível, é a geração que não se prostra para o mundo, é a geração que não nega a fé, é a geração que não recua, é feito, é machucado, está aqui no culto de Santa Ceia, fazendo o quê? Buscando a tua face, Deus, buscando a tua face, Deus, buscando a tua face, Deus, buscando a tua face, Deus. Cadê essa geração? Cadê essa geração? Cadê essa geração? Essa geração vai impactar o mundo. Olha aí, essa geração está aqui, essa geração está aqui, essa geração está aqui, essa geração está aqui, 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 a geração que busca, que busca, que busca, que busca, que busca, que busca a face. Ele identifica a geração. Gente, que coisa tremenda isso. O rei dançando, Davi estava bailando. O povo estava alegre, fazendo sacrifícios. E ele chama esse povo de geração que busca a face de Deus. Só que essa geração, esse povo, estava chegando em Jerusalém, estava chegando na cidade natal de Davi. E quando estava próximo, eu não quero entrar aqui na questão escatológica, não vou entrar nesse mérito, tá? Eu sei que alguns estão esperando eu entrar na parte escatológica, não vou fazer isso aqui, vou ficar aqui no literal.
quando estava chegando na cidade, a cidade da época, murada, com portas, vocês sabem disso? Muitas portas. Quando estava chegando na cidade, aí ele grita: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Por que estava dizendo isso? Porque estava vindo a geração, estava vindo a arca, estava vindo Davi. Aí olha para a cidade, para as portas da cidade, mas porta não fala, gente. Porta não tem cabeça, gente. Está dizendo: levantai vossas cabeças, ó portas. Levantai-vos, portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna. Ele estava colocando vida na porta, ele estava tratando a porta como uma pessoa. Uma pessoa, ele estava falando com a porta. Por que ele estava falando essa expressão aqui? Por quê? Porque as portas realmente eram grandes, mas não eram tão grandes para receber Deus, o Deus da arca. Você não pegou isso aqui, você não pegou isso aqui. Ele está dizendo: gente, pelo amor de Deus, essa porta aí, será que ele vai passar? O nosso Deus é tão grande, com essa geração que busca ele, com essa arca, com esse rei doido dançando. Será que vai passar nessa porta? Então vamos levantar essa porta, vamos esticar essa porta, vamos prestar reverência, porque está entrando quem? Davi? Não, não é só Davi não. Está entrando quem? A arca? Não, não é só a arca não. Está entrando quem? Quem está entrando? É ele. A entrada está entrando. O rei da glória, 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 o rei da glória. Entra. Isso é uma revelação profética. Isso é uma revelação. Por quê? Porque agora ele está identificando que quem está entrando em Jerusalém não é só a arca, não é só uma geração que busca a face de Deus. Ele está dizendo: se tem esse povo com esses critérios, se tem esse povo que tem o governo do céu, se tem esse povo que está aí agora debaixo da bênção da justiça, que adora, é sinal que esse povo está caminhando com o rei. O rei agora vai caminhar com esse povo, só que o rei está indo na frente. Então levantai-vos, portas as vossas cabeças. Por quê? Porque entrará o rei da glória. O salmista teve uma visão. Qual a visão? A visão do rei. Que rei? O rei do Egito, o rei de Israel. Davi estava lá, gente. Que rei? Está dizendo: o rei da glória. Ele se apresentou como um eu sou o que sou. Para Josué, ele se apresentou como capitão do exército do Senhor. Para Manoá, pai de Sansão, ele se apresentou como anjo do Senhor. Disse: mas qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é maravilhoso. Para Jó, ele se apresentou como o redentor que vive. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele se apresentou como o quarto homem da fornalha. Para Ageu, ele se apresentou como o desejado das nações. E para a igreja de Cristo, ele se apresenta como o rei dos reis, Senhor dos senhores. Michael Jackson foi conhecido como o rei do pop. Nunca usou uma
céu. E ele, lá na ilha de Pátimo, ele foi arrebatado. E ele disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 12: e virei-me para ver com quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão as 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua mão, disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu vivo, eu fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Daqui a pouco, veja, no capítulo 4 de Apocalipse, ele diz: depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: João, sobe aqui e mostra-te as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem é? Era o Rei da Glória. Ele estava assentado, a sua aparência semelhante a pedra de jaspe e de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, era semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 4 tronos, e eu vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. Do trono saía relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, aos quais 7 eram os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, eram os serafins, cheios de olhos, diante dele e por trás. O primeiro era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao bezerro, o terceiro semelhante ao rosto de homem, e o quarto semelhante a uma águia que voava. Os 4, eles estavam respectivamente com 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite. E eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Enquanto eles davam glórias, enquanto eles davam honra e ações de graça, eu estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam ali também prostrados diante desse trono, assentado, adoravam o que vive para todo sempre. Sabe o que os anciãos faziam? Pegavam suas coroas diante daquele trono, tirava a coroa e dizia: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade, foram todas criadas. Os anciãos não ficavam ali querendo sua coroa na cabeça, mas os 24 anciãos disse: diante do Rei da Glória, nós não podemos ficar com coroa. Diante do Rei da Glória, é Ele que é digno de receber glória, honra, poder, glória, honra, poder. O Rei da Glória é mais forte do que qualquer rei dessa terra. O Rei da Glória está no seu trono. O Rei da Glória deve ser adorado. O Rei da Glória é mais forte do que qualquer problema. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o sol vem e faz com que a água caia na terra e evapore. Dizem que o sol é forte, mas vem a nuvem e tampa o calor do sol. Dizem que a nuvem é
exército. Ele é o Rei da Glória. Escute isso. Israel tinha um rei, sim ou não? Israel tinha um rei, sim ou não? Qual é o nome do rei? Qual é o nome do rei? Qual é o nome do rei? Qual é o nome do rei, igreja? Davi, rei da terra. Qual é o nome do rei? Toda igreja, qual é o nome do rei? Por que ninguém adorou Davi? Um rei respeitado, um rei extraordinário. Porque nesse episódio ninguém ficou idolatrando Davi. Por quê? Sabe por quê? Porque Davi, escute, Davi se despiu da roupa de rei. Davi, ele pegou um éfode de linho. Davi tirou a coroa. Davi tirou toda a capa de rei, todas as vestimentas de rei, e ele foi buscar a arca. Ele foi fazer parte da geração que busca a face de Deus. Ele foi fazer parte do exército celestial. O que ele fez? Deixou a roupa de rei em casa. Ele não era sumo sacerdote, mas ele pegou um éfode. A Bíblia diz que ele pegou um éfode de linho. E ele colocou o éfode. Ele colocou o éfode de linho. E a Bíblia diz que ele foi diante da arca, pulando, bailando, pulando e bailando. Então, quando Davi, queridos, quando Davi entrou em Jerusalém, ninguém notou a presença dele como rei, mas como um adorador, como um adorador. Mas sabe o que aconteceu? Não teve espaço para a glória humana. Todo mundo entendeu. Quem entrou não foi o rei Davi, quem entrou foi o rei da glória, o Senhor dos exércitos, o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Coloque a sua roupa, sacerdote, agora. Coloque seu éfode de linho. Prepara seus pés, sua boca, suas mãos para bailar diante da arca. Por quê? Porque só vai ver o Rei da Glória quem se despide da veste de rei, de rainha. Quem não veio aqui nesta noite buscar destaque, quem não veio aqui hoje querer ser notado, mas quem veio aqui hoje somente adorar Ele, somente acessar o Monte Santo. Pega seu éfode de adoradora. Sabe aquele éfode que você usava para subir no monte? Aquelas campanhas que você fazia de 21 dias, debaixo de chuva, debaixo de garoa, você subia no monte. Alguém dizia, ela é doida, no outro dia você ia trabalhar. Você estava com éfode de linho. Aquele éfode que você pegava para ir para a oração, você pegava para participar das vigílias, você colocava, você não ligava para nada, você não sabia nada, era perseguição, você não tinha vida que você tem hoje. Aquela época tu não tinha nem um sapato para calçar direito, era uma luta, era uma guerra, mas você não estava preocupado com nada disso. A preocupação tua era pegar o seu éfode de linho, o éfode de linho, e colocar, e ir atrás da arca. Mas não vai na arca com a cara feia, não vai lá perto da arca, a arca cara fechada, não, perto da arca eu vou bailar, perto da arca eu vou dançar, perto da arca eu vou receber, perto da arca eu vou adorar com força, com força, com força, com força. Cadê que ele pegar seu éfode agora de linho? Vai pegar sua roupa de sacerdote, sacerdotista, pega sua roupa aí, pega sua roupa. Vai voltar a dançar, vai voltar a profetizar, vai voltar a adorar, vai voltar a ser aquele crente alegre, feliz, aquele crente que não deixa ser abatido pelas lutas,
aleluias. Alguém olha para você e acha que está tudo bem. Meu Pai, tu está fazendo a obra, tu está caminhando, está orando, mas tu sente que falta algo no que não compreender. Lá no prévio ao centro e ao fora de eterno, tu sente que falta algo. Mas você sabia que desceu um varão aqui de canto, de tapiocou e até de abate novoria, levervias, de come até que comia dela. E ele vai te recompensar na comunidade, porque ele sabe a tua medida no velho outonia da Auride. Ele sabe o cumprimento do remor e eterno mire, e ele te veste com esse F de língua. Tem mistério de Deus aqui. Tem mistério de Deus aqui. Já deve tocar na missionária Andréia, porque tem mistério de Deus aí. Tem mistério de Deus aí, né? Me anova, raio. Já deve ficar na serra, lá no verdade, lá no site, deve abrir. Deixa esse varão trabalhar. Deixa esse varão trabalhar. Ele está caminhando por ele. No vai ao show. No mite, leva se canto. No pressa, no remite, no titano, verse titano, maior. Essa moça aqui embaixo, aí as filhas estão aí. Alguém consegue trazer aqui Camila, algumas filhas trazer aqui. Ai, que eu remédio essa traumas da tua vida, viu? Tu tem carência de pai, tu tem carência de mãe. Ei, Joia!
Não tem prazer de voltar para casa, não? Só sente alegria na igreja. Eu falo assim, quando eu encontro alguém para cuidar de mim, para ser amiga, se afasta. Oh, me interessa. Ninguém sabe por que tu é assim fechada na sua, mas Deus sabe. Ele vai reconstruir uma nova história. Ai, gente, o coração dela está quebrado, gente. Jesus está dizendo assim: tu és minha adoradora. A arca anda perto de ti. Vou te exaltar na terra. Vou te dar família, vou te dar filhos. Tu serás uma boa mãe. Porque eu trago na palma essa noite. Eu sou seu psicólogo. Eu sou seu psiquiatra. Eu sou meu remédio. Eu disse, eu digo, amiga, eu vou tratar com ele. Aquele que tocou em ti, aquele que te feriu. Ela vai me dar um pelo, né? Eu